Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia, né, da contagem do Homer. E hoje, nesse 14º dia, estamos encerrando a segunda semana. Como o Senhor tem sido bom, né? Como o Senhor tem liberado sobre nós, tem nos trago entendimento para que a gente verdadeiramente seja alinhado. Bom, a gente está nesse período aí, nesse tempo, falando sobre as faces de Deus. E agora, dentro dessas faces, investindo um tempo aí acerca de batalha espiritual, para que a nossa vida entre num alinhamento, para que haja alguns consertos em nós, né, e algumas mudanças de mentalidade. E por isso, queridos, tem algumas coisas que eu tenho sido enfadonha, né? Eu tenho falado e repetido, porque a intenção é realmente de inculcar, porque aquilo que passa a ser uma verdade em mim, essa verdade atuante na minha vida, ela me liberta. Não é o que eu tenho conhecimento, é quando eu conheço a verdade, e essa verdade passa a ser verdade em mim. Ela passa a ser uma prática na minha vida. Ela me liberta. Né? E isso em todas as áreas da nossa vida. E assim, dentro da nossa caminhada, né, uma das perguntas que às vezes não cala na nossa alma é: eu quero agradar o Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Queridos, existe uma diferença entre Deus ter vontade e ter um destino para você. Existe um propósito específico, ok? Então, tem coisas nessa terra que o Senhor destinou para que você fizesse. Agora, a vontade de Deus para nós, ela é universal. Ela é a mesma para todo mundo. E a vontade de Deus, a Bíblia diz assim: por acaso eu tenho mais prazer em sacrifício do que na obediência? E muitas pessoas pegam esse texto bíblico, a gente está falando de quebrar maldições, né? Muitas pessoas pegam esses textos bíblicos para dizer que Deus não tem mais prazer nos cultos da lua nova, para dizer que Deus não tem mais prazer nas festas. E não é isso que está sendo dito, queridos. O que o Senhor está dizendo é: não pegue aquilo que eu tenho dado a vocês e transforme num ritual. Não pegue aquilo que eu tenho dado a vocês e transforme em algo mecânico, sem vida, como os fariseus fazem. Porque o meu prazer não está somente que vocês façam isso. O meu prazer está que vocês façam com obediência. Que vocês amem a minha lei. Que vocês pratiquem. Só Jesus, né? Que vocês pratiquem essas coisas por amar a mim. E aquele que me ama, como a gente falou acho que ontem, ele pratica os meus mandamentos. Então, que tenha no seu coração o desejo de me obedecer por amor. É diferente, queridos, da obediência. Eu quero que você, quem é pai e mãe aí, sabe disso. Você pode ter 2 filhos aí, e um obedecer. Ele só obedece, mas ele obedece batendo pé, ele obedece fazendo birra, ele obedece reclamando. Você tem prazer nisso? Isso não dá prazer. Eu não sei você, irmãos, mas comigo, quando eu peço para alguém fazer algo, e essa pessoa vai, eu já falo: para, pode deixar que eu faço. Pode deixar, eu não quero somente que faça. Tem que haver uma porção de amor. Porque daí é no amor que vai ter cura, é no amor que vai ter libertação, é no amor que vai ter restauração, tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Então, o amor, ele traz porção do céu. Então, existe uma diferença entre obedecer e obedecer porque ama ao Senhor. Existe uma diferença entre, eu tenho que fazer isso aqui, pronto, agora, quanto mais é dado, mais é cobrado, eu entendi as festas, agora mais um peso sobre mim, eu tenho que praticar as festas. E a diferença de você querer praticar. De você olhar para a Bíblia e falar assim: Senhor, eu amo o Senhor. Eu quero olhar a Bíblia aqui e vasculhar para ver se não tem mais alguma coisa para eu encontrar, mais alguma coisa que eu não estou fazendo, porque eu quero fazer tudo na íntegra, porque eu quero agradar o meu amado. Eu quero ser alguém agradável ao meu Senhor. E isso, queridos, traz um peso. Então, sim, eu tenho que fazer. Sim, eu tenho que celebrar as festas. Sim, eu tenho que cumprir os mandamentos. Sim, eu tenho que trazer oferta. Mas tudo isso
se não houver vida de entrega ao Senhor Jesus, não vale de nada. Então, fica esse questionamento, né? Porque quando a gente passa a entender essas coisas, queridos, a gente começa a ver os nãos de Deus de uma forma diferente. A gente estava falando da lei, né? Que a lei é esse lugar de proteção, essa cerca de proteção que vai me guardar dos meus adversários. E a lei fala um monte de não, né? Ó, não adore outros deuses, não levante falso testemunho. A gente leu isso, né, lá em Êxodo 20. Não, não queira ter aquilo que não é seu, né? Não cobice. Então, a lei fala um monte de não, mas esse monte de não é para nos privar de fazer aquilo que eu quero. Esse monte de não é o Senhor sinalizando os princípios espirituais, porque ele sabe que se eu praticar essas coisas, eu caio na mão do inimigo. O inimigo passa a ter direito legal para me atacar, para me ferir, para me ter realmente nas mãos dele, para me paralisar. Então, o não de Deus é o Senhor falando, olha, eu não quero que você se fira, eu não quero que você se machuque. Pensa aí, uma criança sua aí, porque por mais maduro que a gente seja diante de Deus, a gente sempre vai ser criança, porque a criança é aquele ser que não conhece tudo, que é inocente. Então, diante de Deus, queridos, nós somos poeira, né? Imagine aí, você com a sua criança, você fala para a criança assim, olha, não pega o ferro e coloque na tomada. Por quê? Porque vai dar choque, vai machucar, pode até matar. Então é o Senhor falando, olha, não faça isso, não mate. Por quê? Porque eu sei o que isso vai acarretar na sua vida. Eu sei o que isso vai trazer sobre você e sobre a sua geração. Então não pratique essas coisas. O não de Deus é para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida, queridos. É para que o inimigo fique como aquele leão bravo, rugindo ao derredor, mas não consiga vir para o redor, porque está tudo fechado. Está tudo bloqueado. Então, o não de Deus é uma proteção. Eu quero ler com vocês hoje um trecho do Salmo 81. E mais uma vez vai ser um vídeo menor, queridos, porque vocês estão vendo, né? Estou bem melhor hoje, glória a Deus, aleluia. Mas se eu começar a falar, se eu extrapolar na fala, as crises de tosse vêm. Salmo 81, a partir do versículo 13, diz assim: Ah, se o meu povo me escutasse. Querido, essa palavra escutasse é a palavra chamar, que é ouvir para a prática, ouvir na obediência. Então eu poderia dizer, ah, se o meu povo me obedecesse. O Senhor dizendo, queridos, olha isso. Ah, se o meu povo me obedecesse, se Israel andasse nos meus caminhos. Qual é o caminho do Senhor, queridos? A lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é boa e ela restaura a alma. Você está precisando de restauração nas suas emoções? Volte-se para a lei do Senhor. A gente nem gosta de ler o Antigo Testamento, é assim, não é, queridos? Vai mergulhar no Antigo Testamento. Vai escarafunchar, ver o que você não está praticando, ou o que você praticou, para você se arrepender, para você consertar, para você quebrar alianças pagãs. Volte-se para a lei do Senhor, porque a lei do Senhor restaura a alma. Vamos lá. Ai, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, no mesmo momento, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Queridos, se os inimigos da nossa alma têm cirandado na nossa vida, e a gente tem orado e não tem visto nada acontecendo, é porque, com certeza, eles têm autorização dada por nós. Porque a Bíblia não mente. O Senhor está dizendo assim, olha, para aquele que anda nos meus princípios, para aqueles que me obedecem, que andam no meu caminho, de pronto eu vou abater o inimigo. E eu vou deleitar mão contra os adversários. Os que aborrecem o Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre.
é uma aliança eterna. É as 1000 gerações que não tem fim aí. Eu sustentaria esse que está disposto a obedecer ao Senhor. O Senhor diz assim: eu sustentaria com o mais fino trigo e com o mel que escorre da rocha. O Senhor está dizendo assim: você teria o que é melhor, o que é mais puro. Queridos, esses textos, eu não sei você, mas eles me constrangem. Porque eles me dão um desejo cada vez maior de olhar e falar: Deus, eu preciso realmente me consertar porque eu quero viver isso aqui. Daí você pode falar assim: ah, mas isso não é barganha, eu fazer para viver? Queridos, não. Se eu faço porque eu amo o Senhor e quero agradar o Senhor, tudo aquilo que eu faço no Senhor vai me dar um resultado. E isso aqui é o resultado dessa caminhada. Simples assim. Com o Senhor, nenhuma semente, seja de oferta, seja de adoração, seja de entrega, seja de obediência, nenhuma semente fica sem dar os seus frutos. E o fruto, um dos frutos do andar no caminho do Senhor, de ouvir o Senhor e obedecer o Senhor, é ter os seus inimigos abatidos, ter seus adversários nas mãos do Senhor, ter aqueles que aborrecem o Senhor submetidos ao Senhor, nas mãos do Senhor, e isso vai durar para sempre, e ter o sustento do melhor trigo e ser saciado com o mel que sai da rocha. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque Deus não tem filho preferido. Deus tem filhos obedientes e desobedientes. E daí, se você notar esses textos que nós estamos lendo esses dias, e eu quero realmente ser um instrumento de Deus para transicionar a sua mente, para que você comece a pensar como o Senhor pensa, porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é, e em nome de Jesus que haja fartura na sua vida, você precisa entender os princípios de Deus. E você precisa entender que em Deus você realmente pode todas as coisas. Queridos, a Bíblia nunca vai estar errada. Nunca. Todas as vezes que você se deparar com o texto e você vê que esse texto não é uma verdade em você, nunca pense assim: Deus não me ama. Porque eu sou fiel ao Senhor. Isso aqui não está cumprindo na minha vida. Querido, se não está cumprindo, é porque tem base e altares de desobediência. É porque tem coisas que ainda estão, lembra? Eu vou voltar de novo quando eu falei do quarto, né? A gente abre a porta, Jesus entra. Quarto da salvação, mas está uma bagunça. Dentro dessa bagunça ainda tem coisas ali. Qual é a questão, queridos? Nós queremos resolver tudo na oração. É assim ou não é? Vamos lá. As finanças estão arrebentadas. O que a gente quer fazer? Vamos orar. Vamos orar para Deus mandar a provisão, queridos. A provisão diária para quem está no deserto. Quando você sai do deserto e entra na terra prometida, é uva maior que você, é abundância. Se você está vivendo do maná diário, queridos, é porque você está no deserto. E se você está no deserto, é porque tem coisa no seu coração. Deus está te colocando ali para ver como é que está o seu coração e você não está conseguindo enxergar. Vamos orar, vamos levantar uma campanha. Vamos fazer qual é a pauta que eu oro para resolver esse problema, queridos? A pauta se chama sai da desobediência e entra na obediência. Daí, ok, daí eu vejo pessoas, né, que falam assim, ah, mas eu estou praticando todas as festas e tem mais de ano e eu não vi resultado na minha vida. Ok. Você está praticando só as festas? Porque não é só as festas, queridos. A techuvá não é voltar a praticar só as festas. As festas fazem parte do pacote. Mas a techuvá é limpar isso, é sair desse caminho que a gente vivia no passado. Vamos lá. Eu estou caminhando. Caminhando. Cheguei aqui, encontrei Jesus. Então aqui eu encontrei Jesus, eu vou entrar num tempo de arrependimento. Ok? Continuo caminhando. Daí aqui eu entendi que eu tenho que perdoar as pessoas.
Porque se eu não perdoar, eu não recebo perdão. Eu continuo caminhando. Só que daí eu descubro que esse caminho aqui, ele é muito legal, ele é muito bonito, mas é um caminho que não é do Senhor. É um caminho, do Egito. Agora eu preciso sair desse caminho, daí eu vou fazer a techuvá, que é sair desse caminho e entrar no caminho do Senhor. Só que dentro da techuvá, queridos, eu tenho que passar pela mudança de mentalidade. Porque o que eu aprendi nesse caminho aqui, nessa caminhada, não serve para cá. Agora, a minha mente tem que ser transicionada para a palavra. E dentro dessa transição existe a palavra chamar. Chamar Israel. Ouve, ó Israel. Obedeça, ó Israel. Então, são muitas questões que fazem parte dentro dessa questão da techuvá, queridos. E eu já falei isso com vocês, eu quero nesses dias ir liberando isso. Quando eu comecei isso há 6 anos atrás, essa volta, né, essa techuvá, queridos, foi muito difícil. Muito difícil. Sabe, primeiro parecia que eu estava vazia, eu não sabia mais pregar. Eu lembro um dia que eu cheguei para o apóstolo Éder, na época eu congregava numa igreja pentecostal, e tinha várias ministrações, era final do ano e a gente estava se preparando, ia ter um encontro com Deus, eu ia ministrar 5 ministrações do encontro com Deus. Coisas, queridos, que eu fazia há mais de 15 anos. Eu ia ministrar libertação, cura interior, batismo com o Espírito Santo, nova vida em Cristo e os frutos do Espírito. Mas isso era coisa que eu fazia, não era coisa nova para mim. Eu ia ministrar nesse encontro, essas 5 ministrações. Nós íamos ter o retiro de jovens, que eu estava incumbida de mais 3 ministrações no retiro de jovens. E depois disso, na sequência, assim, uma coisinha atrás da outra, na sequência, ia ter um retiro de casais, eu ia ministrar libertação para os casais. Mas, tipo assim, eram coisas que eu fazia, não eram coisas novas. E, queridos, eu entrei em crise, porque eu olhava tudo, eu olhava o manual do Encontro com Deus, eu olhava a Bíblia, eu olhava tudo, e tudo não tinha sentido. Eu estava vazia, eu não tinha o que pregar, irmãos. Era como se eu nunca tivesse pregado, eu não sabia pregar. E eu fui no apóstolo, queridos, chorando assim, chorando mesmo. Apóstolo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E ele ficou parado me olhando. E eu despejando assim sobre ele, sabe? O que é isso que a gente está vivendo, apóstolo? Eu não tenho mais nada, eu não sei mais pregar. E ele me olhou, queridos, no fundo dos meus olhos, eu chorando, ele sorrindo. E eu confesso para vocês, naquele momento fiquei com raiva, porque minha alma estava dilacerada. Era como se eu não fosse mais crente, eu não sabia a Bíblia, irmãos. Sabe, se você me perguntar João 3,16, eu não ia saber. Estava vazia. E ele sorrindo, colocou a mão no meu ombro e disse, filha, você está no caminho, só continue. Foi só isso, queridos. E aquilo me deu um desespero, porque eu falei, continua para onde? Fazendo o quê? Se eu nem sei mais o que fazer. Mas eu confiava na voz dele. E eu continuei. Como eu não tive muda de caminho, né? Só continue, eu pensei, bom, vou continuar nesse caminho, vou ministrar o que eu tenho que ministrar, vou continuar nesse caminho. E continuei buscando ao Senhor, queridos, buscando. Esse foi o primeiro passo da minha mudança. Não tem como o Senhor derramar algo novo num odre velho e que está cheio de coisa velha. É necessário arrancar tudo, queridos. E esse primeiro passo é um dos passos mais dolorosos. E é nesse passo, queridos, que muitas pessoas se perdem e retrocedem. Muitos. Porque eles não querem abrir mão. Esses dias eu confrontei um irmão, porque ele veio conversar comigo, me pedir ajuda, mas ele, nesse pedido de ajuda, ele colocou
Não, porque eu era isso, eu era aquilo, eu conheço o apóstolo tal, eu conheço o apóstolo tal, conheço. Daí eu falei: "E você é quem? Quem é você? De que adianta? Sai da glória do passado, se quebre diante de Deus para Deus te levantar". Queridos, não importa, nesse período, queridos, eu vivo falando isso para vocês, eu tô indo pra 30 anos de crente, 28 anos e meio. Então, 6 anos atrás, eu já tinha 22 anos de convertida, irmãos. E você recomeçar uma caminhada depois de 22 anos, 20 anos de liderança, não é fácil. Você deixar Deus arrancar essas velhas estruturas, esses velhos conceitos, essa forma de pensar, queridos, é tão difícil. É tão difícil, é tão doído, é um caminho tão doloroso. E aqui muitos se perdem porque eles não querem. Mas hoje, queridos, eu olho, eu falo: "Deus, eu passaria tudo de novo para estar no lugar que eu estou hoje". Agora pela manhã mesmo eu estava chorando com o Senhor e falando: "Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor me daria o que eu estou tendo". Queridos, eu tenho tudo? Não, queridos, não é isso. Eu fui falando para vocês que eu moro numa casa pequena, tenho uma moto velha. Não é isso, queridos. Eu sei que o resultado da inclusive dessas coisas físicas, é só o resultado do crescimento. O que eu preciso como casa, como carro vai vir, queridos. Eu nem fico orando por isso, porque a minha oração hoje não é: "Deus me dá um carro". Senhor, o Senhor conhece minhas necessidades, irmãos. A minha oração hoje é: "Deus, qual princípio eu estou quebrando, para eu ainda não ter determinadas coisas? Qual o princípio que ainda não é vivo em mim? Qual o princípio que talvez não é nem que eu esteja quebrando, mas é que eu ainda não pratico, porque eu não conheço qual é o princípio?". Queridos, porque no Senhor, o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta de nada. Então, qual a vontade de Deus para mim? Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se eles me obedecessem. Queridos, tem muitas coisas, muitas circunstâncias e muitas situações que nós vamos ter que dar ordem para os demônios saírem. Tem muitas circunstâncias que mesmo a gente dando ordem, ele acha que pode ficar e a gente vai ter que pedir ajuda para pessoas que estão acima. Muitas situações eu levo para o AP e falo: "AP, o negócio tá dando ruim aqui". E eu ainda não sei mexer com esse negócio aqui não. E ele entra, às vezes, queridos, com uma oração de 20 segundos. Porque não é o muito falar, queridos, é o muito obedecer. Mas a mente religiosa quer fazer. A mente religiosa é: "Não, se eu orar 4 horas por dia". Ô, irmãos, se você orar 4 horas por dia e não obedecer o Senhor, você não está passando de um sepulcro caiado. Que faz muito, constrói coisas bonitas, os outros olham, uau! Mas o Senhor te olha e vê toda a imundícia que está dentro. É a obediência que vai ativar em mim e em você a bênção. E talvez você olhe para isso tudo que eu estou falando, irmãos, e fale assim: "Eu não sei nem aonde eu estou desobedecendo". Comece do lugar que você está. Comece olhando com humildade, indo para o Senhor, sabe, pedindo: "Senhor, olha, eu não sei o que os meus familiares fizeram, queridos". Eu tenho bastante pauta, né, bastante renúncia. E eu não sabia, eu já falei isso para vocês, eu olhava e falava assim: "Senhor, tua palavra diz: 'Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende'". Eu não sei nem onde eu caí, como é que eu vou me arrepender? Eu comecei pegando renúncia e fazendo renúncia, queridos.
mas fazendo de verdade, sem essa palhaçada de pegar papel para ler como um método, de olhar e ler, e falar, não, isso aqui, ó, eu cometi, Senhor, olha, isso aqui eu cometi de verdade, me perdoa. Isso aqui, Senhor, eu não cometi, mas se algum familiar meu cometeu, Pai, em nome de Jesus. Queridos, até renúncia japonesa eu fiz. Comecei fazendo tudo assim, vasculhando a minha vida, sabe? Vasculhando. E eu me lembro de um dia que foi muito forte, porque eu não tenho informações, né, físicas dos meus familiares. Mas daí eu comecei a vasculhar por identidade, italiana. Então, qual é o problema do italiano? Vamos buscar aí. Se eu não tenho informação, eu tenho que dar um jeito aqui de fazer, né? E daí um dia, queridos, eu fui orar pela minha linhagem materna, da minha avó, sabe? Que é índia. Minha bisavó, índia. E eu sabia da história muito rasa, assim, né? Que ela tinha sido pega no mato, a laço, para ser colonizada, né? Para ser levada para a fazenda. Mas, queridos, era uma história que eu sabia que, tipo assim, tá. Queridos, eu fui orar. E esse dia, queridos, foi terrível. Nesse dia, o Senhor me levou para ver minha avó, no dia, minha bisavó. No dia que ela foi pega no mato. Foi terrível. Foi terrível ver aquela cena, ela correndo, chorando, com medo, tentando se esconder. E aqueles homens caçando ela como um animal. Foi terrível. Foi terrível ver ela sendo estuprada. Foi terrível, queridos. E nesse dia eu orei, falando, Deus, como geração dela, eu perdoo. Eu perdoo os perseguidores, eu perdoo os abusadores. Que essas famílias, Senhor, que são geração deles, sejam retiradas desse ambiente de prisão. Eles não me devem mais nada. E eu saio hoje, Senhor, da mente de escrava. Minha avó foi escrava, Senhor, e eu saio dessa estrutura, eu saio dessa mentalidade. Por que eu estou compartilhando essas coisas com vocês, queridos? Porque é um caminho doloroso, mas é um caminho que dá resultado. Quebrar essas estruturas de desobediência ao Senhor. Quebrar essas estruturas de uma mente escrava, quebrar as estruturas de uma mentalidade que odiava o Senhor. Vocês acham mesmo, queridos, que minha bisavó não odiou o Senhor? Que Deus é esse? Sabe? E tudo isso nos leva à falência, à miséria. Vem na nossa linhagem geracional. E tudo isso dá trabalho. Então, hoje, nesse encerramento, né, dessa segunda semana da contagem do Homer, eu estou te convidando para amanhã, quando a gente começar o Homer, você começar com uma mentalidade de disposição. Eu tenho todo ano, queridos, na primavera, eu falo, guerreie pela sua vida. Porque as pessoas querem guerrear e conquistar fora, e eu falo, guerreie pela sua vida. Guerreie por áreas que os demônios tomaram, que a alma tomou, guerreie. Então, hoje eu estou te convidando a isso. A falar assim, Senhor, olha, eu falei esses dias, né? Quando o Senhor passar os olhos sobre a terra, o Senhor vai me encontrar. Quando o Senhor diz, estou procurando alguém que se posicione, que se coloque na brecha, o Senhor vai me encontrar, eu estou ali. Pode contar comigo. E hoje eu estou partilhando com você um pouco do lixo da minha família, que veio para bater em mim. E eu falar, é só até aqui. Daqui para frente, não. Dá trabalho, queridos, dói. É muita lágrima. Mas que o Senhor encontre em você resiliência, força, coragem
disposição, predeterminação. Que o Senhor encontre em você realmente essa pessoa que está na brecha. Porque a vontade de Deus, para mim e para você, é boa. E o Senhor quer, como diz aqui o Salmo 81, no versículo 14, eu de pronto lhe abateria o inimigo. O Senhor quer abater os inimigos que estão nos perseguindo. Somente esteja disposto a obedecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra prospere na sua vida, que ela não seja roubada, mas que ela dê frutos, e frutos geracionais e frutos eternos, para a glória do nome do Senhor, amém? Shalom, shalom. Amanhã a gente começa a primeira semana, o primeiro dia da terceira semana da contagem do homem. Deus te abençoe.